Está começando agora mais um episódio do Lude Sem Filtro. A nossa convidada de hoje é uma pessoa, gente, que eu sou fã dela. Ela é meiga, ela é mãe, ela tem 2 filhos lindos, ela é influencer, ela é corredora, ela é tanta coisa, gente, e do bem, o que eu gosto disso. Obrigada, Nath Lude, um prazer Vasconcelos, estar prazer te aqui, receber obrigada pelo aqui. convite, eu adoro falar, minha filha, eu adoro conversar, então chamou a pessoa certa, Que obrigada. bom que você está aqui, tanta coisa para a gente conversar, né, Nath? É, Chegando agora de uma corrida, não, mas vamos com calma, né, Nath? muitos Devagarzinho a gente assuntos. vai chegar lá. Eu acho que Você eu foi não. uma adolescente assim calma ou você foi uma adolescente assim mais... Não, eu sempre fui calma mas eu era muito, eu sempre fui desde a adolescência muito intensa, calma, mas intensa. Então assim, não tive uma fase rebelde, aquela coisa, né, de encontro os pais, aquela coisa, isso eu nunca tive. Mas eu tinha assim sede de viver igual, eu acho que eu ainda Claro, tenho, acho que isso tem, é meu. mas tem que ter, né, Né, Nath? então assim, eu na adolescência eu já corria, eu comecei a correr logo depois que eu parei de jogar vôlei no Minas, com Aham. 15 anos. Aí eu lembro que eu fui pra academia, né, comecei a malhar, e eu não gostava de musculação, achava muito monótono, ficava na esteira até minha mãe me buscar. E aí eu comecei a tomar gosto pela corrida, então com 15 anos. Então você começou, Então a sua primeira corrida foi... eu tinha uns 16 anos, a primeira foi até aqui no centro de Belo Horizonte. Eu lembro que meu pai foi me levar, ele nunca não sabia como é que funcionava, e sei lá, há 20 anos atrás, eram pouquíssimas mulheres que corriam, né. Então meu pai foi me deixar, olhou assim, a largada era bem no centro, ali no Parque Municipal. Era um feriado. Ele pegou e falou assim: "Eu não vou largar minha filha correndo aqui nesse Nossa! centro da cidade, domingo, sozinha, com esse tanto de homem, de jeito nenhum". Eu comecei a rir, desci do carro e fui. Hã. Aí, resumindo, apaixonei, achei um barato, assim, a energia do lugar, o Da clima. corrida. Eu lembro, assim, da primeira prova, né, que quando eu fui passada, assim, por uma deficiente visual, né, com o guia correndo, passou um pouco, passou um cadeirante. Eu olhei aquilo, eu falei: "Gente, que é isso? Um esporte, assim, que todo mundo faz junto", e eu arrepiei, fiquei super emocionada. E falei: "Nossa", e acho que ali o bichinho me picou, Pegou. e eu apaixonei. Então, assim, a minha adolescência já tinha o esporte muito 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 recorrente. Uhum. Então foi muito bacana, porque eu tive a fase, né, eu sempre gostei de festa, sempre gostei de sair, Uhum. num clima gostoso, assim, eu nunca fui dessas baladas pesadas não, eu gostava Uhum. de sair com as minhas amigas, Coisa pra uma mais... na sala, alguma Aham. uma festa de aniversário, essas festas que tinham nas casas, mas gostava de no domingo de manhã fazer as minhas provas de corrida, então gostava de ir no culto depois da corrida, eu ia na igreja no domingo à noite, então Então era era um aquela pouquinho de cada rotina, um coisa. pouquinho de cada coisa. A maratona A maratona, a né, maratona, de a Nova York. primeira que eu fiz, eu tinha 19 anos, E foi como em que isso Paris. chegou, assim, até Eu você? apaixonei tanto pela corrida, tanto, e na época eu malhava e corria com o grupo do Japão, né, ele tinha a academia by Ah, eu Japão ali, lembro. nem era Vila da Serra que É. chamava, né. Aham. E foi o primeiro grupo de corrida que teve, assim, e o Japão me deu tanta força, tudo que eu porque na minha época não tinha nenhuma menina da minha idade que corria. Então quase tudo tinha premiação por categoria, e eu ganhava tudo, porque eu acho que nem tinha muitas, então e aí ele fazia um auê, punha faixa com meu nome lá na academia, e parabéns atleta Natália Ah, Vasconcelos, e isso incentivou, foi me né. É. incentivando. E aí quando eu fiz a minha primeira meia maratona com 17 anos, que é 21 quilômetros lá no Rio, e aí a gente fica sempre querendo se Mais, desafiar, é, querendo mais. E aí desafiar com 19 eu fui pra primeira maratona. em Nova York. Não, foi na verdade a primeira foi em Paris. Paris. Nova York eu corri 3 anos depois da minha primeira, eu tinha 22, 23 anos, Aham. acho que 22.
E eu lembro, assim, que eu fiquei anestesiada de tanto, de como que, porque as outras duas que eu fiz antes foi Paris e Buenos Aires, que são Uhum. provas, Paris muito bonita, mas são provas mais vazias de torcida. Uhum. Quando eu cheguei em Nova York, que eu vi, assim, é a prova que tem a maior torcida do mundo. Não. Então, quando eu cheguei em Nova York e corri com aquele tanto de gente cantando e torcendo, aquela Que coisa, igual um energia. carnaval de corrida, eu nunca esqueci. Então, ficou sempre aquele gostinho. Essa prova eu quero fazer outra vez. Os nossos defeitos, eles pioram e as nossas qualidades melhoram. Melhoram. Eu acho que potencializa as nossas características. Ixi, Então, assim, entendi. as mulheres que já são medrosas ficam mais medrosas. As que são corajosas ficam mais corajosas. É muito engraçado Entendi. isso, né? Nossa Então, Senhora. intensifica, gente. E eu sei que, pelo que eu já conversei com você antes, você falou que ainda quer ter mais filhos, Eu ainda quero né? mais um. Meu Me número conta sempre isso foi 3, a aí. corajosa. Mas Tem que assim, respirar fundo e ir, mas eu sempre é, quis. Eu sou 3, né, lá em casa, eu e os meus irmãos. E eu é. gosto do número, eu Você é acho que filha desempata. única, né? Tipo De mulher, mulher, né? De sim. De mulher. mulher, E sim. seus pais têm uma coisa, sua mãe, assim, tem uma coisa assim diferenciada com você por ser mulher? Diz Me meus irmãos conta. que tem. Ah, mas você não percebe, não, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, sei lá, de um cuidado maior, É, porque é né? uma só, né? É. É. E como que você começou com essa questão de influenciadora? Na Por verdade, é engraçado. Eu trabalho, né? Eu tenho aula de arte com a minha mãe, tô lá desde o início da faculdade, então a minha vida era a loja, e sempre, todos os dias lá. E eu sempre, assim, a minha vida até antes de eu casar um pouco era corrida e loja, né? Então eu ia trabalhar, saía, ia treinar. Uma época eu ainda fiz o triatlo, então era loja, nadar, loja, correr, era assim. Uhum. E depois, quando surgiu o Instagram, veio aquela moda, né, onda fitness, né, da Poliese, da Carol Buffara, dando dica de alimentação, de corrida. E aí minhas amigas, Nath, você já corre há tanto tempo, você já fez Dá umas tanta dicas, prova né? legal, tem tanta É. história. Abre o seu Instagram, conta, posta as coisas. Eu, ai, gente, será? Aquele medo inicial. É. E o meu Instagram pessoal, ele praticamente ele já era assim, né? Eu fazia uma prova, um treino, eu ia dividir, né, uma foto. Eu Uhum. sempre gostei de foto, sempre gostei de escrever. Então, no começo, era um hobby meu. O Instagram era um lugar que eu fazia o meu diário ali de treinos, de coisas interessantes ligadas ao esporte. Quando eu abri, eu foquei muito nesse lado, né, da Uhum. corrida, Corrida. porque era a minha vida naquele momento. Aham. E sempre existem aquelas pessoas que não te seguem, que não te acompanham, não te conhecem, não sabem o seu contexto. Alguém encaminha 15 segundos dos seus stories avulso, a pessoa recebe aquele corte do corte do corte Pequenininho, já e já tira as entende conclu outra coisa, né? é. Eu lembro há um tempo atrás, foi exatamente isso ao contrário. Me encaminharam o story de uma menina que eu nem conheço, falando, nem lembro qual assunto que era, se era política, o que que era. Eu entrei, eu ouvi a menina falando ali rapidinho, eu falei, nossa, gente, que menina antipática, Olha nossa, só, tipo é o assim, preconceito falei, também, nossa, né? gente, eu já tive o intuito, eu nem segui a menina, de responder os stories, não, eu não acho, nossa, você falou uma coisa muito errada e tal. Aham. Eu parei e falei, Deixa eu gente, entender, né, eu não pra falar. conheço ela, É, eu não sei a história dela, eu não ela. sei quem que ela é, às vezes por um Mas story, isso é maturidade, tá, eu falei, Nath? que eu não sigo É. ela. Se eu seguir, vou começar a seguir daqui 3 meses, eu posso até opinar a opinião dela. Aham. Mas eu não conheço, eu não vou fazer isso não, É. A né. gente a gente tem mania antigamente, eu tinha mania de julgar. Eu tinha isso, de julgar as pessoas pelo que os outros falavam, Sim, sabe. Só que depois, com o tempo, a gente descobre que a gente não deve fazer isso, que a gente não, tem que conhecer a sim, pessoa, que cada um tem um motivo para ser daquele jeito, então a sim. gente entende mais o ser humano, né. Eu É entendo mais o julgamento, eu lembro muito dessa cena, toda vez que eu falo em julgamento eu lembro dessa cena do filme A Cabana, nossa, aham, que eu o vi Espírito também. Santo lá, né, a personagem leva o pai num trono no alto. E aí ela chama os 2 filhos dele e fala assim, essa cena é pesada, né, mas fala assim: "Você vai escolher um deles pra morrer". Nossa Ele senhora. pega e olha assim: "Mas eu não posso fazer isso, eu amo os 2". "Não, mas olha, o fulano, ele faz isso, isso e isso, ele é assim, 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 assado".
A ciclana já fez isso, isso e isso com você, ela não te respeita, isso, isso. Ela tá muito errada, escolhe um dos dois. Ele para e fala assim: eu não consigo, eu amo os dois, independente do que eles façam. Então, assim, o julgamento te põe num pedestal, num trono que não existe, né? Porque depende do momento de cada um tem os seus erros, que às vezes do ângulo que o outro olha parece que é maior do que o nosso, mas não é. Não é. E ao mesmo tempo, todo mundo é digno desse amor, É. né? Independente dos erros. Dos Então, erros. Quem não, a gente tá aqui julgar para o outro aprender é também, muito né? É perigoso. perigoso demais. É Quem somos nós perigoso, quem somos para nós? julgar, né? Gente, infelizmente, nosso podcast está chegando ao Que fim. delícia! Obrigada, Nath. Adorei conversar com você. Obrigada. Saber um pouquinho da sua história. E assim, pena que passou muito rápido. Passou Vou te muito chamar de rápido, novo passou aqui. muito Ô, gente, rápido, pode me e é a chamar. primeira vez que ela participa de um podcast. Olha Primeira. como que eu tô. Foi Olha mesmo. como que eu tô assim, E é feliz. muito gostoso, É um obrigada. bate-papo Eu adoro bem falar. gostoso, né, Nath? Obrigada, gente. E a gente Obrigada, encerra espero aqui. que tenham gostado, que eu possa contribuir com algo, né? Claro, é sempre Muito contribui, né, legal. com a cabeça bacana que você tem, com as ideias, com as histórias de superação. É isso que as pessoas querem ver, Nath. A realidade, né? As pessoas reais. É isso que elas É isso querem ver, mesmo. é isso que faz sentido para as pessoas, né? O podcast está mesmo. chegando ao fim. E inscrevam no Obrigada. canal, gente. Lude Sem Filtro no YouTube e ative o sininho. Obrigada. Obrigada. Beijo para vocês.